Só Ele é digno, igreja. Fecha teus olhos. Não há palavras quando Ele está presente para descrever. A presença dEle é suficiente para nós. A Tua presença é suficiente para nós. Nós declaramos, Senhor Jesus, que a Tua presença, ela é suficiente para nós. Ela é tudo o que nós precisamos. Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, igreja. Amém. O pastor me colocou numa sinuca aqui, né? Poderíamos continuar, mas eu creio também que precisamos ouvir nessa noite aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração em relação à voz do pastor. E quando eu digo isso, não é a voz do nosso pastor Elcio aqui, mas a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Do versículo 30 até o 44 nós vamos ler nessa noite. Peço que aqueles que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez ergam sua mão, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que o Espírito Santo irá falar com vocês nessa noite. Basta que vocês tenham o seu coração aberto para receber aquilo que Ele deseja revelar. Não sei a forma como você chegou, mas tenho a certeza que não sairá da mesma. Não porque nós estamos aqui, mas porque Ele está aqui. Fecha teus olhos mais um instante. Espírito Santo de Deus, eu te peço que agora toda mente fique cativa ao teu senhorio, Jesus. Que a tua palavra ela encontre, Senhor, uma terra fértil, para que essa semente lançada ela venha frutificar, Jesus, criar raízes e frutos permanentes, frutos que transformem de dentro para fora, frutos de justiça, de paz, de alegria. Nós declaramos que todos os corações fiquem sujeitos à soberania de Cristo Jesus, e que o teu Espírito Santo flua como um rio nessa noite sobre nós. Amém. Queridos, essa palavra o Senhor trouxe a mim um pouco antes de nós saímos de férias lá no mês de fevereiro. Eu estava lá em Lajeado, na casa dos meus pais, e eu preciso falar sobre isso porque quantos sabem um acidente que eu sofri? Quantos sabem, igreja? Amém. Então aqueles que não sabem, eu passei por um acidente em fevereiro na casa dos meus pais. Eu vou resumir para você. Algo um pouco mais alto do que a altura desse palco aqui, 1,5 metro mais ou menos. Eu caí de costa, de nuca no muro. Enfim, tive um traumatismo, e para a glória de Deus não sofri nenhuma sequela. E eu percebi muito carinho da igreja, muitas mensagens, preocupações comigo.
E sendo bem sincero para vocês, quando aconteceu eu não entendi muito bem o que tinha acontecido. Eu apaguei por alguns minutos, e quando eu acordei minha esposa já estava chamando o SAMU, enfim, todo um cenário de acidente. Mas uma coisa eu posso resumir para vocês, que nessa experiência, quando eu voltei à consciência, por mais dor que eu estivesse sentindo, em nenhum momento eu senti um desespero, eu senti uma tristeza. E quando eu estava sendo carregado pela ambulância até o hospital, eu ia conversando com Deus e falando: Deus, morrer é assim? É assim que é morrer? Em paz? Sem sofrimento? E aí eu fui tentando entender o que estava acontecendo, querido. Eu cheguei naquele hospital, me colocaram dentro da sala de emergência, e ao meu lado já colocaram uma outra maca com outro senhor, todo aberto, cheio de feridas no seu corpo, gritando de dor. Seu Luiz, o nome dele. Eu lembro que o enfermeiro falou: seu Luiz, calma que o médico já vai vir. E algo inexplicável aconteceu, irmãos. Eu posso estar enganado, mas nós temos médicos aqui. É normal uma sala de emergência ficar vazia, sem médico nenhum, só com os pacientes? Acho que não é normal. E por alguns minutos nos deixaram apenas eu e o seu Luiz naquela sala. Então eu entendi por que eu tive aquele acidente. Eu virei para o lado e falei: seu Luiz, fica tranquilo, o Senhor está contigo. Se o Senhor crer agora, Ele pode te salvar, Ele pode te curar. Foi o que deu tempo, irmãos, porque daí depois eles voltaram. E eu já estava sentado na maca, e ele falou: você tem que deitar, tu bateu a cabeça, tu está com traumatismo. Não, eu estou orando por esse senhor, só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, queridos, eu estou resumindo para vocês e agradecendo as orações que todos vocês fizeram, pelo tamanho amor que vocês tiveram para com a minha vida, a vida da minha família. Mas eu costumo dizer, né, eu já dei um testemunho aqui, que quando eu tinha 1 ano de idade, o Senhor me trouxe de volta à vida nos braços da minha mãe. Só que esse era o testemunho dela, agora eu tenho o meu. E quando não é a hora, queridos, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E muito daquilo que nós temos pregado, falado, cantado, né? Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Então algumas coisas elas fazem sentido quando acontecem na nossa vida, porque são respostas àquilo que nós oramos, àquilo que nós professamos. E nós não precisamos ter medo. Declare comigo: eu não preciso ter medo de morrer. Quando nós sabemos o nosso destino, nós não temos medo da morte, porque Cristo, Ele venceu a morte. E eu tô contextualizando isso para que você entenda algo, que é necessário a igreja voltar a ouvir a voz do Supremo Pastor. Tem sido trazido algumas palavras muito diretivas. O pastor trouxe no domingo passado sobre a questão do nosso coração. E nós vamos ver aqui no texto de Marcos, já vamos ler, que mesmo o Senhor praticando milagres, os próprios discípulos estavam com o seu coração endurecido. Mesmo eles contemplando tantas maravilhas, tantos sinais, ainda assim, eles estavam com seus corações endurecidos. Então, nós como igreja precisamos voltar a ter a sensibilidade de ouvirmos a voz do Supremo Pastor e entendermos o que ouvir a voz dele traz, então, sobre nós. Vamos ao texto. Versículo 30. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Uma pequena pausa. Os discípulos estavam retornando de uma pequena missão que Jesus os tinha enviado para propagar o Evangelho. E Jesus fala para eles: venham um pouco e vamos descansar. Descansem um pouco. Preste atenção. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham.
Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Presta atenção aqui, querido. As pessoas ao nosso redor, elas estão sedentas pela manifestação da glória de Deus. Sejam em seus relacionamentos, seja numa área financeira, seja a área que for. A Bíblia diz que a criação, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que aqui nós estamos com vários filhos de Deus reunidos. E aqueles que ainda não são, o serão até o final dessa noite, eu creio. Eu creio. Mas é preciso, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, é preciso reconhecer a voz do Pai, e o nosso Pai é o nosso pastor. O verdadeiro pastor, o pastor supremo. E eu percebo o cuidado de Deus através da vida de Jesus com os discípulos. Olha só, versículo 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm o quê? Que não tem pastor. Então Jesus percebe a multidão que começou a seguir os discípulos, e ele percebe então que eram como ovelhas que não têm pastor. Quantos aqui conhecem um pouco sobre criação de ovelhas? Poucos. Deixa eu te explicar algo. Um rebanho sem pastor é um rebanho perdido. O pastor, ele dá a direção, ele dá a orientação, ele recolhe as ovelhas no final da tarde, ele coloca elas para pastar no início da manhã. Ele é o responsável por dar água limpa, por direcionar e encaminhar toda a sua jornada. A ovelha confia no pastor. E então Jesus olha para aquela multidão e se compadece. O verdadeiro pastor, ele não direciona as ovelhas por interesse, mas ele direciona por compaixão. E eu creio que nós podemos dizer, com muito temor eu vou fazer isso nessa noite, mas eu creio que Deus tem colocado à frente dessa igreja um pastor que tem procurado se portar dessa forma. E agora estou falando sim do nosso pastor. Isso aqui não é bajulação, isso aqui é apenas honrar aquilo que temos visto. Talvez você esteja há pouco tempo aqui na Ágape, mas aqui não é apenas uma palavra de quem congrega aqui com vocês, é alguém que anda com ele há 22 anos. E eu sei que ele tem doado a sua vida em prol dessa casa, e está tudo certo, porque é isso que queima no coração dele. Mas eu percebo um cuidado do próprio Deus para conosco como igreja, porque estamos vivendo dias em que há muitas vozes aí fora, irmãos. Há muitas vozes que parecem verdades. Há muitas coisas sendo ditas que parecem verdades, que parecem um evangelho, mas não são. E Deus tem nos dado com preciosidade uma voz que não altera a sua palavra. Direcionamentos e correções bíblicas que nos orientam e nos conduzem a Cristo. E é preciso nós entendermos nessa noite que isso é apenas um reflexo, porque Ele se permite ouvir a voz do Supremo Pastor. E assim como Ele, todos nós devemos ouvir a voz do Supremo Pastor. Versículo 34, parte B. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Deixa eu dizer para você, antes de Jesus manifestar um milagre, Ele ensina a multidão. Ele traz alguns princípios básicos. Quando a voz do Senhor, a voz do pastor, ela se manifesta, Ele traz ordem ao caos. Havia uma necessidade ali, que era a fome,
daquela multidão, nós vamos ver aqui. Não era pouca gente. No final do texto vai dizer em torno de 5.000 pessoas. Jesus percebe a sua necessidade, mas antes de manifestar um milagre, ele começa a ensinar. Preste atenção. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Quando não estamos tão sensíveis à voz do verdadeiro pastor, nós terceirizamos a necessidade das pessoas que estão ao redor. Preste atenção. Quando nós não estamos tão sensíveis à voz do verdadeiro pastor, nós terceirizamos as necessidades que as pessoas relatam a nós. Como assim, Felipe? Vou te dar um exemplo. Vou usar o meu amigo Pablo aqui. Ele trabalha numa empresa X, e aí chega um colega dele e diz que está com um problema no seu relacionamento com a sua esposa. Se o Pablo não estiver sensível à voz do Senhor naquele lugar, provavelmente dizer: pois é, né, cara, tá difícil para todo mundo. Me casei agora há pouco também, né? Não é barbado. Mas se ele estiver sensível à voz do verdadeiro pastor, ele vai dizer: cara, eu posso fazer uma oração por ti. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar a respeito do teu relacionamento, porque eu tenho a certeza que Ele pode trazer uma solução para o teu problema. Consegue perceber a diferença? Então a necessidade que chegam até nós, quando nós estamos sensíveis à voz do Supremo Pastor, nós entregamos aquilo que nós temos à disposição. Pode não ser muito, que nós vamos ver aqui. Olha só, Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. 200 denários equivale mais ou menos a uns 8.000 reais hoje. Os discípulos olham para os seus recursos, não entendem que eles já tinham recebido uma porção para oferecer àquela multidão. Então Jesus está ensinando a multidão e ensinando aos discípulos: deem vós de comer. E Jesus lhes disse, versículo 38: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir, diz a minha versão. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Preste atenção. A voz do pastor, ela traz direção, ela traz ensino e ela traz a provisão. Quando o Supremo Pastor se manifesta, ele não supre apenas a necessidade, mas ele percebe que somos como ovelhas sem pastor. Então ele pede para a multidão se assentar. Se assentar requer uma posição de ouvinte. E então Jesus organiza aquela multidão e separa em grupos. Ele começa a trazer ordem a todo aquele caos, a todo aquele burburinho. Imagina 5.000 pessoas querendo comer, querido. Não deviam estar muito contentes. Então Jesus: se assentem, se dividam em grupos. Sobre a relva verde, versículo 39. No 40, e eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. Você percebe? Jesus, ele consagra o que tinha e dá de volta aos discípulos, para os discípulos entregarem à multidão. Ele poderia muito bem ter apenas orado e o pão se materializar na mão de cada um dos 5.000.
Mas aqui entra o ensinamento, não só à multidão, mas aos seus discípulos. Senhor, como é que nós vamos dar o de comer? Está aqui, querido, o recurso está aqui. Tu me apresentou o que tu tinha, 5 pães e 2 peixes. Então preste atenção, quando nós entendemos que o nosso pastor está conosco, assim como está lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós oferecemos o que temos, porque para Ele é o suficiente. Ele não precisa de nada, mas Ele gosta de nos incluir, de nos incluir nas resoluções. Então não menospreze o pouco que você conhece da Bíblia, o pouco que você tem de relacionamento com Cristo. Talvez você não tenha ainda nenhum, mas eu te digo nessa noite que a partir de hoje o Senhor se revela a você como teu Salvador, como remidor dos teus pecados, como restaurador da tua casa, da tua família. E a partir de hoje está disponível algo que não importa o momento que você estiver, entregue a Ele o que você tem, é o suficiente. Porque na mão dEle, o pouco se torna muito. E Jesus devolve então aos discípulos, e eles distribuem. Depois partiu os pães e deu aos discípulos para que os distribuíssem, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Quantos discípulos eram? Quantos? Também é representando as 12 tribos de Israel, quer dizer que o pastor, ele vem para todos. Quando o pastor supremo se manifesta, todos comem, e ainda sobra. Sabe o que pode acontecer quando apenas um de nós aqui presente nesse lugar entrar nesse prédio, ou entrar em qualquer outro prédio que a gente venha se reunir, ou de repente não seja nenhuma reunião formal dessa casa, mas seja lá no teu trabalho, quando apenas um faminto entrar em um ambiente e dizer: "Eu, pastor, eu tenho fome, dá-me de comer, Senhor". Sabe o que vai acontecer? Todos ao teu redor vão comer junto contigo, porque Ele não restringe o seu milagre, Ele não restringe a provisão. Onde há um faminto, todos comem, porque o pastor ama as suas ovelhas e dá vida por elas. Versículo 44, os que comeram os pães eram 5.000 homens. Pouca gente, né, irmãos? 5.000. O Senhor não está preocupado em quantidade, porque tudo pertence a Ele. Todas as riquezas, tudo que foi feito, tudo que foi criado está à disposição dEle. Todos os recursos que nós conhecemos, que o homem conhece e ainda não conhece, já estão disponíveis a Ele. Não falta recurso. Mas quando nós entendemos que na dependência dEle nós podemos saciar as nossas necessidades e ainda compartilhar com todos que estão à nossa volta, nós paramos de nos afligir por causa de problemas, nós paramos de nos afligir por causa de falta de dinheiro, por causa de dívidas. E eu não estou dizendo para você não resolver a sua vida, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que isso não toma o lugar no seu coração. Pois quando o verdadeiro pastor ele vem sobre nós, se nós obedecermos ao seu ensinamento e à sua direção, experimentaremos aquilo que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus
e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus é ouvir a voz dele, é obedecer a ele, obedecer a sua palavra. Jesus, no início dessa parábola, ele detectou que a maior fome não era de um alimento físico, mas era espiritual. Porque a multidão estava seguindo os discípulos que tinham feito sinais, prodígios e maravilhas. Então Jesus detectou algo e manifestou então a sua glória, trazendo entendimento a todos aqueles que estavam sentados. Preste atenção. Em João 10, 13 e 4 diz que as ovelhas ouvem a sua voz. E quando a voz do pastor é ouvida, a voz do verdadeiro pastor, ela é reconhecível, ela é segura e ela é pessoal. Eu não sei que vozes vocês têm ouvido, mas eu quero te dizer nessa noite com muito temor que o Senhor deseja que você ouça a voz dele. Pois nela não há temor, na voz do Senhor não há engano, não há dúvida. Há clareza, há direcionamento, há provisão. Em Salmos 23, 2 diz: deitar-me fazem verdes pastos. E aqui no versículo de Marcos, quando Jesus pede para eles se assentarem, relata a mesma passagem, sentarem em pastos verdes. E então eu percebo que o Salmo 23 acaba se cumprindo no Novo Testamento. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois só tu estás comigo. E quando eu trouxe essa ministração em Lajeado, irmãos, eu não tinha uma experiência sobre a palavra. Então eu creio que o acidente ele veio para chancelar ou para carimbar que o verdadeiro pastor está comigo. Ele não perdeu o controle de nada. E o que eu quero dizer para você é que isso não é um privilégio meu, está disponível a todos nós. Aqueles que se achegarem a Deus e renderem os seus corações, eu tenho certeza que Ele se manifestará a você. O Senhor Jesus, Ele trouxe um direcionamento muito específico. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Faz conhecida diante dEle as tuas petições. Ei, preste atenção aqui. Pare de comentar com amigos, com familiares as tuas necessidades. Experimente dobrar os teus joelhos aos pés do Senhor e começar a dizer: Senhor, eu sei que tu sabes, tu já conheces tudo, mas eu mesmo assim quero expor aqui diante de ti as minhas necessidades. A quem eu recorrerei, Senhor? Se tu és o dono do ouro e da prata, se tu és o dono de tudo e todos. Experimente, querido, por favor, durante essa semana, experimente modificar a sua primeira ação em uma situação de necessidade, desespero. Experimente clamar ao Senhor, porque eu tenho certeza que algo vai acontecer. É impossível quando nós clamamos ao Senhor que Ele não deu uma resposta. Talvez não seja a nossa resposta, mas a resposta vem. A resposta dele sempre vem.
Mas às vezes estamos com os nossos ouvidos tapados, ou estamos com muitos ruídos, com muitas vozes na nossa mente, vozes de confusão, de mentira, vozes que nos afastam da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e não percebemos mais. E agora eu falo para aqueles que já têm uma caminhada com Cristo: qual foi a última vez que tu se surpreendeu por um milagre que o Senhor fez na tua vida? Eu não estou dizendo de um milagre extraordinário, eu estou dizendo do milagre da vida, de acordar toda manhã e poder respirar, de acordar toda manhã e poder ir trabalhar, de acordar toda manhã e poder desfrutar de um relacionamento com os teus familiares, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu cônjuge, de ir e voltar para o seu trabalho em um automóvel ou em qualquer veículo, sem a necessidade de se deslocar a pé. Mas você que vai a pé, você também honrar e louvar ao Senhor, porque você tem saúde para fazê-lo. Não reconhecemos mais a bondade de Deus nas coisas simples, e o nosso coração, assim como os dos discípulos, então se torna endurecido. Como iremos contemplar algo extraordinário se não reconhecemos algo simples que o Senhor faz em nós? Queremos contemplar cegos vendo, paralíticos andando, mas não reconhecemos a bondade dEle, a misericórdia que se renova todas as manhãs sobre nós. Não agradecemos mais, não somos gratos, não percebemos o seu amor sobre nós, não percebemos o seu cuidado, mas Ele está ali. É só nós pararmos um pouco e ouvirmos a sua voz. Sabe, eu não sei a forma como tu entrou neste lugar, e eu já vou encerrar aqui. O meu objetivo nessa noite é que você saia daqui com o teu coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Assim como Ele vinha na viração do dia para falar com Adão e Eva, Ele deseja restaurar esse relacionamento original. Vimos essa semana, né, sobre isso. Quando nós falamos aqui, talvez seja uma expressão um pouco difícil de alguns compreenderem, que a presença de Deus, ela é suficiente para nós. Porque o dia que você experimentar a presença de Deus de uma forma palpável, deixa eu te dizer algo, o teu maior sonho vai se tornar algo insignificante. Quando o pastor está presente, apenas a sua voz é necessária ser ouvida. Fecha teus olhos. Espírito Santo de Deus, silencia todas as outras vozes, Jesus, vozes de engano, Jesus. Toda voz de suicídio que cesse agora em nome de Jesus. Toda voz de engano, de dúvida, de medo, cesse agora em nome de Jesus. Toda voz de desespero, cesse agora em nome de Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Queremos ouvir a tua voz, Jesus.
Apenas a tua voz, Jesus. Eu gostaria que você permaneça com seus olhos fechados, igreja. Você que deseja render a sua vida a Cristo nessa noite, erga sua mão aí no seu lugar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, aí no seu lugar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Permaneça um pouquinho com a sua mão erguida, por favor. A igreja permaneça com seus olhos fechados. A igreja, ore junto comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Seja o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa passar a eternidade contigo. Pode baixar sua mão. Agora todos somos filhos. Seja bem-vindo à família da fé. A partir de hoje você não anda mais sozinho. E agora então vamos praticar então aquilo que temos ouvido nessa noite. Vamos permitir que o Espírito Santo fale a nós. Continue com seus olhos fechados aí. Não tem nada aqui para ser visto que você precise reparar agora. Você precisa apenas perceber que Ele está aqui. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Apenas ore a Ele. Jesus, eu quero ouvir a tua voz, assim como foi falado nessa noite. Eu quero ouvir essa voz que traz direção, que traz cura, que traz restauração, que traz tudo o que eu necessito, Jesus. Perceba Ele. Abra, declare. Abre os meus olhos. Sim, abre os meus ouvidos. Posso ouvir. Abre o meu coração. Teu grande amor, teu grande amor, teu grande amor. Erga suas mãos e declara: eu quero me apaixonar. Respire bem fundo e declare: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Se essa é a sua vontade, declara a Ele: eu quero.